Aô, maravilhas da terra! Vamos falar um pouquinho do dom da natureza. Trazer mais um dom da natureza para a gente filosofar aqui um pouco. Hoje é uma pergunta muito importante, né? Uma pergunta muito profunda, né? Que a humanidade sempre procurou responder. E hoje está atual essa pergunta, mais forte do que nunca, né? O que é o real? O que é a realidade? Já parou para pensar? Já parou para refletir? Já olhou para isso? O que será que é a realidade? Então existem umas vertentes que eu vou colocar aqui. Existe uma vertente que eu acho que é a mais conhecida, mais convencional, que fala que a realidade é aquilo que nossos sentidos percebem. É aquilo que a gente pode perceber por nossos sentidos. A definição de realidade é essa. E tem também outra vertente que vai falar que a realidade é aquilo que a imaginação pode tocar, aquilo que a imaginação pode acessar. Então você imaginou, aquilo já é realidade de alguma forma. Existe essa vertente. Existe outra vertente também que vai dizer que a realidade é aquilo que a gente pode acessar através do sexto sentido, através da intuição. Somente aquilo que você pode acessar através desse sentido, desse sexto sentido, é a realidade. Que tudo mais não é realidade. Somente aquilo que você acessa com esse outro sentido, um sentido mais ampliado, mais espiritual, mais profundo, né? Um sentido que nem é considerado como sentido, somente isso é realidade. Existe também outra vertente, citando algumas aqui que eu conheço, né? As mais populares, mais básicas. Existe outro também que vem dizer que a realidade é aquilo que a gente não pode acessar. Que tudo que a gente acessar é passageiro, é falso. Tudo aquilo que você acessa na sua vida é falso. Não pode ser considerado como realidade. É apenas uma nuvem passageira. É apenas uma ilusão de sentidos, né? Uma enganação dos sentidos. Existe essa colocação também. Existe uma outra percepção do que é realidade, que é que a realidade ela é composta por tudo isso que eu estou falando, né? Ela é diversa, que a realidade não pode ser única. O que a gente conhece por realidade são fragmentos dessa realidade, e que existe multiversos, né? Múltiplas realidades, multimundos, né? E essa sim é a realidade que a gente não acessa, mas sim acessa uma fatia dela, né? Um prisma dela. Existe também a noção de realidade, que é a realidade do não manifesto, né? Que tudo aquilo que é manifestado não é essa realidade. A realidade última das coisas é aquilo que não é manifestado. É como se a realidade que a gente vive, as nossas vidas, né? O que a gente vê aqui, essas dimensões 3D, tudo isso é apenas uma sombra, né? Da realidade. E também tem outra muito conhecida, que a realidade é aquilo que não muda. A realidade é o eterno, é aquilo que não muda de fase, de estação, não muda de forma, ela não se transforma, ela é aquela fonte primária, né? Ou Deus, ou o todo, a consciência, ela sempre foi, sempre será e continua sendo, né? Então tem essa noção de realidade, que a realidade é aquilo que não muda. Então tudo aquilo que muda
mundos, né, estruturas, tudo aquilo que se transforma de alguma maneira é o falso, não pode ser considerado como realidade, né? Nós, seres humanos, por exemplo, uma hora nós estamos criança, outra hora estamos adultos, outra hora idosos, outra hora não existimos mais nessa dimensão, nesse plano, nessa configuração. Então tem algumas vertentes que vão dizer que isso não pode ser considerado como realidade, que é muito passageiro, muito efêmero, né? Não tem consistência. E a realidade tinha que ser uma coisa que tinha consistência, né? Uma coisa que perdurasse, uma coisa eterna, somente algo eterno. Então seria a realidade, seria talvez o Espírito de Deus, né? O Espírito da consciência. Porque a alma também, segundo alguns autores, ela constrói, se desconstrói e se desfaz. Então até a alma seria falso, né? Ou essas noções que a gente tem de crença, de espiritualidade, tudo isso seria falso porque não tem consistência, porque em algum momento isso se desfaz. Como uma árvore, como um planeta, como uma galáxia, como qualquer estrutura que estaria nessa transformação de crescimento, né? E expansão, e depois de contração e se dissolui também. Então se a gente for olhar dessa forma, a realidade seria aquilo que é eterno, não muda. Não pode haver mudança nessa realidade, nessa noção de realidade. E por que eu estou falando isso hoje, dessa pergunta muito importante, essa pergunta muito bela, muito gostosa de a gente penetrar, né? O que é a realidade? O que é a realidade para você? Né? São muitas realidades que são impostas para a gente, né? No mundo convencional, né? Hoje está sendo imposto o mundo, a vida, né? Tecnológica. Todo mundo tem um aparelho, né? Chegou uma época que todo mundo tinha televisão, todo mundo tinha rádio. Hoje todo mundo tem um celular, né? Então a vida parece que é somente dentro dessas plataformas de tecnologia. Parece que a maioria do tempo hoje a vida são essas plataformas. E se você está um pouco fora delas ou está fora delas de algum momento, você não está vivendo. Você está fora da realidade, fora dessa realidade que está sendo construída. Então a realidade passa a ser a tecnologia. Se você está sem nenhuma tecnologia, você está fora de uma realidade. Está fora da realidade atuante que é hoje, né? E dentro disso existe um mecanismo hoje que é o produto da mente, né? A sua mente, a nossa mente, a mente de qualquer pessoa virou um produto. Ela está sendo comercializada através de quê? Através da atenção. Quando você olha um vídeo desse, você vê uma receita, você entra na plataforma, a sua atenção, a sua mente está virando um produto, né? Você está usando o seu tempo, a sua atividade, o seu sentimento, depois a sua ação através da influência dessa realidade digital, dessa realidade tecnológica. Então hoje os trabalhos estão seguindo, né, essa noção de tecnologia, as relações, né, que o ser humano, a grande riqueza do ser humano, uma das grandes riquezas do ser humano é o relacionamento. Mas não é só o relacionamento amoroso, é o relacionamento entre amigos, entre pessoas, entre seres, né, entre mundos dentro desse mundo, né, a relação com a natureza, a relação com os animais, com tudo que há nesse mundo, né, é uma relação. E essa relação, ela não é por meio da tecnologia, é uma relação direta, né, com o seu corpo, com os seus sentidos, com a sua visão, com o seu toque. É uma relação que a tecnologia ela não pode trazer os benefícios que essa relação traz, né? Porque a relação tecnológica, digital, ela traz uma relação pelo meio da captação de sentidos neurais, né? Através de uma informação, de uma visão, de algo escrito.
algo que te toca de alguma maneira, e assim a tua atenção fica olhando para aquilo, e aquilo mexe com algum tipo de sentido, algum tipo de pensamento, algum tipo de sentido, e você age através disso. Então isso entra bem na realidade, porque através dos sentidos, não pelo mundo da tecnologia, a gente sente, a gente cria uma noção de realidade. E hoje está sendo criada uma noção de realidade pelo mundo tecnológico, pelo mundo digital. Então é bem interessante que isso vem em encontro, né, a essa velha questão do que é realidade. Então quando você vê um filme, vê uma novela, vê um podcast, vê um vídeo, você está criando um tipo de realidade no seu sentido, né? Você vê uma terapia, vê uma palestra, tudo isso está formando uma realidade, né? Então isso vai gerar sentimentos, gerar pensamentos, gerar ações e gerar realidades. Então existe um comando, uma formação de realidade hoje pelo meio da tecnologia. E a questão que vem é até que ponto essa realidade que está sendo criada, ela é benéfica para o ser humano, para nós, indivíduos, consciência, almas, seres que se relacionam. Porque o que me parece é que as pessoas estão se relacionando mais com a tecnologia, mais através da tecnologia, do que num outro mundo que está ficando para trás, na visão da modernidade, que é o mundo sensorial por meio dos sentidos naturais, né? Pelos sentidos mais direto, né? Sem o atravessador da tecnologia. Porque tudo que a gente sente através da tecnologia, todos os impulsos que a gente sente através da tecnologia, todas as sensações de prazer, de dor, de emoção, a gente também sente de modo mais espontâneo, mais direto. Mas hoje a gente está transferindo isso para o mundo tecnológico, né? Aqui não estou trazendo se isso é bom, se isso é ruim, se isso é evolução, ou se isso é atraso, né? Se estamos achando que estamos evoluindo, estamos voltando para trás, de algum modo, de algum sentido, mas sim trazer a questão do que a gente está transferindo as nossas relações de trabalho, de relacionamento, de interação, tudo para o mundo tecnológico, né? Assim faz que com as pessoas, se você deixar ela sem acesso a nenhuma tecnologia, né, trazer uma pessoa no mato e deixar ela por um período, ela vai se sentir um pouco ausente da realidade. Então veja como isso é sério, veja como isso é importante, né? Se a gente trazer hoje, não é só criança, adolescente, não. O idoso, você pegar um idoso hoje e trazer ele para um estado mais natural, sem tecnologias, vai sentir um desprazer, um incômodo, uma sensação de falta, porque a gente está tão conectado, tão imerso nesse mundo tecnológico, que faz a gente sentir isso. Qualquer um de nós colocar isolado, quanto tempo você consegue ficar sem ter nenhum tipo de acesso a tecnologia nenhuma? Tem gente que até imagina que isso é inconcebível, né? Como que eu vou viver sem tecnologia nenhuma? Mas vive, né? Talvez até mais prazerosamente, depois de passar os estados de abstinência de tecnologia, né? Passar todo esse sentimento de dopamina, de impulsos, quando passar todas essas dores, esse processo, o indivíduo vai perceber que está numa boa. Eu não necessito de tecnologia, né? Eu estou vivendo, estou respirando,
eu estou interagindo, eu estou sentindo prazer sem nenhuma tecnologia. E esse mundo, essa realidade, ela é possível, sempre foi possível, né? É claro que a gente tem a história, né, que nos diz que a tecnologia que a gente tem hoje, já tiveram outras tecnologias muito mais avançadas no passado, né, que hoje que a gente conhece não é tecnologia, tem essa vertente, né? Mas se a gente voltar a um pouquinho só nessa história, as pessoas viviam sem TV, sem rádio, muito menos sem internet, né? Vivia, sentia prazer, sentia dor, se relacionava. Então sentia o mundo, sentia uma realidade, mesmo sem a tecnologia. Então hoje, o que eu estou questionando aqui, conversando aqui, compartilhando desse ideal através desse vídeo aqui, né? É que a realidade ela pode ser plástica, que ela não é fixa, né? É claro que o condicionamento social ele nos traz que a realidade é fixa, né? O ser humano tem que passar o processo de estudo, né? Estudar numa escola, se formar, depois se casar, depois ir para o campo de trabalho, trabalhar até se aposentar, depois desfrutar a vida. É mais ou menos essa fixação que o condicionamento social planta na humanidade. E que a maioria segue isso, sem questionar, ou com algum questionamento, mas não tem mais o que fazer, é isso mesmo, não tem para onde correr, né? Sendo que existe milhares de formas de viver, né? Milhares de formas de sentir a vida, milhares de realidades, né? Que você pode, por seu direito de liberdade, de espontaneidade, de ser que você é, viver. Mas por falta de um conhecimento, por falta de uma ser original, né, no seu sentir, ser uma pessoa que questiona, ser uma pessoa que reflete sobre a vida, né? Por que eu estou fazendo isso? Aonde que isso está me levando? Ou por que eu devo fazer isso, né? Será que existe alguma alternativa da atualidade, né? Então existe, por isso, a vida alternativa, né? Que é um sentido alternativo àquilo que está sendo ditado de certa maneira, né? Existe um mundo alternativo, né? Assim como isso é muito interessante, que vem justamente nisso que eu estou falando de realidade, do que é real, né? Por exemplo, existe milhares de formas de curar o ser humano. Todo mundo tem essa consciência que existe milhares de formas de curar um ser humano. O ser humano ficou enfermo, né? Hoje chama de doente, né? Existem milhares de formas de olhar para esse indivíduo, esse processo que ele está passando. Mas a gente é condicionado a ver uma só realidade, né? E isso em todos os sentidos. A natureza, né? A natureza do ser humano. Muitos vão dizer que a natureza é essa forma que a gente conhece, né? Mais conhecida. É uma realidade que se criou. Então a realidade é muito plástica. A realidade ela vai até onde a gente for. A realidade ela não tem aquela divisa de começo, não tem a divisa de fim. A realidade ela é plástica. Ela vai aonde a gente for. Então hoje, com esse mundo tecnológico, a realidade, por exemplo, é andar de carro, né? Óbvio, você vê como é que ela é plástica. Não existia carro, todo mundo andava com suas pernas. Depois a realidade foi andar a cavalo, depois andar a carro, a trem, né? A carro. Hoje tem a realidade de andar a navio, a ônibus, a avião, a jato. Hoje está surgindo a realidade de um ônibus espacial. Então veja que a realidade
ela é plástica, ela não é fixada. A realidade ela vai aonde a gente conseguir tocar. Então aonde a gente conseguir expandir é a realidade. É uma realidade, né? Então isso nos dá um insight, nos dá uma abertura, nos dá uma clareada de consciência que a realidade que nós estamos vivendo hoje de tudo globalizado, controlado, rastreado, né, pela tecnologia, de um mundo tecnológico, é uma realidade dentro dessa plasticidade toda que a gente chegou, mas ela não é a realidade. O ponto central aqui hoje da conversa é que a realidade ela não é única, ela não é a realidade. A realidade é isso e ponto, né? A realidade foi isso e é ponto. Não, a realidade ela é, na verdade, em desenvolvimento. A realidade ela está andando, ela está se construindo. A realidade ela não é formada. Ela não é, nesse ponto de vista, né, que eu estou trazendo, ela não é pelos elementos, pela experiência, pelo que a gente já passou, que a gente vai passar, pelas noções que a gente pode compreender, é que a realidade ela não é fixa. Nenhum tipo de realidade ela é fixa, ela está sendo construída. Então essa realidade que a gente está vivendo hoje, de andar carro, de casas, de tecnologia, de mundo digital, de transporte, ela é uma realidade que também é passageira, né? É o momento da história, né? Na onde todas as pessoas olham para um aparelho, se comunicam através de um aparelho, né? Então isso é um ponto da realidade, da construção da realidade. Ela não é a realidade, ela não é a realidade fixa, ela é uma passagem, assim como as outras coisas também passam. Então a gente ganhando essa consciência, porque hoje em dia tem muita gente que está se assustando, que o mundo está assim, que ninguém olha mais nos olhos, que ninguém mais se relaciona com a família, ninguém se relaciona mais com amigo, ninguém se relaciona de verdade, está tudo ficando secundário, terceirizando tudo para através da tecnologia, né? Mas isso é uma passagem, está bem claro que é uma passagem e que não é a realidade. É uma das realidades que acontece, que está se desenvolvendo, né? Então é muito importante sempre a gente olhar a consciência, uma espiritualidade, uma conexão com o todo ou com Deus, ela sempre nos traz essa questão. O que é a realidade? Eu sou uma realidade? Eu sou uma realidade? O mundo é uma realidade? A minha crença é uma realidade? Tudo que eu vivo, minha atividade, meus objetivos, é uma realidade isso? É a minha realidade? É uma realidade que eu acredito, que eu construí, que eu estou construindo, mas ela não é a realidade primordial. Ela não é a realidade real. Ela é uma realidade no desenvolvimento dessa grande realidade. Então, qualquer caminho que você tomar, qualquer segmento que você tomar, qualquer trabalho, atividade, qualquer relacionamento, qualquer coisa que você fizer, você está construindo uma realidade. Mas essa não é a realidade da realidade. Parece meio confuso, meio contraditório, mas de maneira simples, é aquilo que uma vertente fala, né? Existe uma realidade primordial. Existe uma realidade que está além das realidades, né? E existe as realidades relativas que são a nossa, são os tempos, são as formações, né? Que a gente vive, as nossas vivências, são realidades, é como se fossem realidades dentro de uma realidade, né? Então, nesse sentido, a gente esbarra em outro tema,
que é o segmento, né? Qualquer realidade ela vai se diferenciar da outra em algum quesito, né? Em religião, por exemplo, quem vive uma realidade numa determinada religião vai se ter pontos diferentes com a outra religião. Uma filosofia ela vai ter pontos diferentes de outra filosofia e assim por diante. Então qualquer realidade ela vai se diferenciar de outra realidade. Então, entendendo isso, classificando isso, olhando para isso, a gente vê que não existe uma realidade que é determinante dentro das nossas realidades práticas, né? Ou em outras palavras, qual é o caminho de você seguir? Qual é o caminho dessa realidade? Existe um caminho hoje de fazer atividade física, né? Exercícios, várias modalidades, vários instrumentos, né? Em sentido que essa realidade vai criar uma saúde. Mas existe outra realidade, né? De pessoas que têm 120 anos hoje, que não participaram dessa realidade de fazer exercício. Eles faziam seu exercício nos seus afazeres domésticos. E estão com 120 anos, 100 anos. Então quer dizer, a realidade ela é de cada um. E você pode, dentro da sua realidade, seguir um padrão de realidade, né? Estão falando que fazer tal atividade é bom para o envelhecimento com qualidade de vida. Dentro da minha realidade, eu posso escolher seguir essa realidade. Esse padrão imposto, ou pesquisado, ou estudado, ou desenvolvido por alguém. Eu posso seguir dentro da minha realidade essa realidade. Mas a diferença é ter essa consciência, que eu estou seguindo essa realidade. Por exemplo, eu estou utilizando a realidade da tecnologia nesse momento para gravar esse vídeo, transmitir esse vídeo, mas eu não acredito, né, que essa realidade seja a principal, seja a realidade mais avançada, por exemplo. Eu não acredito nisso, que ela seja mais desenvolvida. Ela é apenas uma das realidades criada nessa realidade plástica. Deu para dar uma entendida no que eu estou trazendo, né? Então a realidade sua, você pode mudar a qualquer momento. Ela não está fixa. É claro, você tem uma realidade predominante, né? Biológica, sistêmica, genética, ancestral. Tem essa realidade. Mas você tem uma realidade prática que você pode mudar a qualquer momento. Você pode mudar a qualquer momento, por exemplo, o peso, seu peso. Se você tem quantos quilos, você pode mudar. Você pode diminuir, você pode aumentar. Então tem uma realidade que você pode mudar. Essa é a realidade prática, né? Então, isso é muito importante em qualquer aspecto da nossa vida. Essa noção de realidade, esse questionamento, ela é muito importante, porque se eu posso mudar a realidade, se não existe uma realidade só, se existem várias realidades, várias noções de realidade, sempre tem uma realidade que está sendo imposta. Então, traz muita clareza para a gente ver que a realidade ela é construída e a gente tem um papel atuante sobre a realidade, né? A gente tem que perceber também que a realidade ela é muitas vezes imposta, ela é muitas vezes criada e a gente só segue essa realidade. E a realidade é que a gente participa de todas as realidades que a gente tem acesso. De novo,
a realidade da imaginação, né? Então aquilo que você imaginou, você criou. Em alguma realidade tem aquilo e você pode vivenciar. Então é muito profunda, ela é muito especial. Essa noção de realidade, o que é a realidade, né? Isso vai fazer toda a diferença no nosso comportamento, nas nossas crenças, nas nossas atividades, porque se a realidade ela pode ser plástica, ela pode ser mudada, ela pode ser imposta, ela pode ser criada, ela pode ser desenvolvida, então começa a surgir mais elementos na nossa vida do que a realidade que a gente só segue. Tá certo? É um pouquinho da prosa aqui sobre a realidade, esse tema muito importante, que a gente está numa realidade. Qual será essa realidade que a gente está vivendo? É a realidade dos sonhos? É a realidade imposta? É a realidade que a gente criou? É a realidade que a gente desenvolveu? Qual realidade você está vivendo? Um grande abraço a todos aí.